RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, boa noite. A RDC chega ao 7º dia de uma série de entrevistas com candidatos que disputam 2 vagas no Senado pelo Rio Grande do Sul nas eleições 2018. Queremos proporcionar um espaço amplo para que os gaúchos e gaúchas possam conhecer mais sobre os candidatos que se propõem a ser nossos representantes no poder. A nossa grande cobertura de eleições terá ainda 2 grandes debates entre os candidatos a governador no dia 24 de setembro e os candidatos a vice-governador em 1º de outubro, com exclusividade na televisão. E no dia 7 de outubro, uma cobertura especial com todos os detalhes do dia da votação. Nesta noite, eu e o jornalista Felipe Boff recebemos o candidato Luiz Carlos Reins, do Progressistas. Serão 3 blocos. Após a apresentação, o candidato irá responder questões relevantes para o Estado e também para o Rio Grande do Sul. Candidato, muito boa noite. Eu vou iniciar o programa com uma pergunta padrão que a gente tem feito para todos os candidatos. Esta é uma oportunidade de aproximação com a comunidade gaúcha. Quem é o candidato Luiz Carlos Reins? Primeiro, boa noite, Vitor. Boa noite, Felipe. Eu queria saudar aqui o Márcio Irion, presidente aqui da RDC TV, cumprimentar, porque eu não conhecia, né? Uma TV totalmente gaúcha que está dando oportunidade aos gaúchos para conhecer. E também ela vai ao ar em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, parabéns a vocês, mas parabéns principalmente à RDC TV, que nos dá essa oportunidade, né, de falarmos ao Rio Grande. Eu sou um técnico agrícola, sou um engenheiro agrônomo, né, sou um produtor rural. Então, essa é a minha atividade. Eu sou natural de Candelária, que é uma região de colonização alemã. Eu estudei até o ginásio em Candelária, concluí o ginásio agrícola na minha cidade, né, Candelária, e saí dali praticamente com 17 anos. Então, eu concluí o ginásio e desde cedo já trabalhava, né, com meus pais. Então, um pequeno bar, um restaurante na frente do hospital em Candelária. Quem for a Candelária pode conhecer hoje ainda o restaurante Dona Teresa, que era o nome da minha mãe, está lá ainda na posse da família, com a minha cunhada, a minha sobrinha. Faleceu meu irmão, que era dono, depois que o pai e a mãe faleceram. Então, a história que eu venho da iniciativa privada desde essa época, né? Fui ao Alegrete, me formei técnico agrícola lá no Passo Novo do Alegrete, no interior do Alegrete, e depois eu fui a Santa Maria, onde eu fiz a faculdade de agronomia. Concluí a faculdade em dezembro de 73 e em janeiro de 74 eu aportei em São Borja, né? Estava crescendo muito a agricultura, pessoal que vinha da serra para plantar soja, pessoal que vinha da Quarta Colônia, da Depressão Central para plantar arroz. Então, a agricultura estava expandindo muito naquela região. Eu cheguei lá para trabalhar como agrônomo em 74. Portanto, estou lá há 44 anos, trabalhando como engenheiro agrônomo, né, e produtor rural. Hoje sou produtor rural, é a minha atividade principal, né, que eu estou, então, trabalhando em São Borja. E, num determinado momento, né, me convidaram para que eu fosse prefeito daquela cidade. Eu nunca tive participação político-partidária. Eu fiz política estudantil, desde o Grêmio estudantil lá no Alegrete, depois na Faculdade de Agronomia, onde eu fui presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Agronomia e do Centro de Ciências Rurais, né? Fui também presidente da Casa do Estudante em Santa Maria. Assim, eu tive a oportunidade, né, de me formar trabalhando dentro da escola também. E quando eu comecei em São Borja, começamos já como agrônomo. Estou lá, né, e nessa oportunidade que eu fui prefeito, né, em 93 a 96, foi a minha primeira experiência política, né? Eu não tinha participado ainda do processo político, então eu não fui vereador, né, e saí de produtor rural, líder classista, para ser diretamente prefeito. Quando eu saí da prefeitura, em 96, né, a Zero Hora e o Ibope fizeram uma pesquisa naquela ocasião e eu fui escolhido o 6º melhor prefeito do Rio Grande do Sul. Então, várias iniciativas. Hoje a gente comenta muito, por exemplo, aqui em Porto Alegre, na questão de segurança, o Instituto Floresta, o trabalho que eles fizeram, Boff. Aquele trabalho, naquela ocasião, eu já fiz em São Borja. Colares era governador no início do meu mandato, a situação da Brigada Militar era muito complicada.
da Polícia Civil, os carros não tinham motor, não tinham pneu, não tinham combustível. Então, eu reuni o empresariado, né, as oficinas, as lojas, o comércio em geral, o sindicato rural, e todo mundo aportou recursos e a gente ajudava para que a gente pudesse ter mais segurança. Porque São Borja também era um ponto de entrada de drogas, né, vindo da Argentina, do Paraguai. Nós estamos na divisa. Então, nós fizemos um trabalho exemplar juntando a Polícia Civil, a Brigada Militar. Eu reunia constantemente ali o juiz diretor do fórum, o Ministério Público, a Polícia Civil, a Brigada Militar, a Polícia Federal que nós tínhamos lá, a Polícia Rodoviária, né, que nós tínhamos em São Borja, até o Exército, nós fizemos operações com o Exército. Então, deu para dar uma forma de segurança naquela época, que era bem diferente de hoje, né? E também outras questões, por exemplo, hoje o Estado do Rio Grande do Sul e o próprio Brasil, para poder fazer investimentos na área da infraestrutura, nas rodovias, nas pontes, nos aeroportos, nos portos, nas ferrovias, nas hidrovias, precisa da iniciativa privada, né? As parcerias público-privadas. E eu tive a oportunidade, quando prefeito, né, fazermos a primeira parceria público-privada da América Latina. Foi a ponte São Borja-Santo Tomé, né, que é uma realidade. Ela foi construída, foi iniciado o processo que o pessoal demandava ainda para o Getúlio Vargas, quando o presidente da República, nos anos 40 do século passado. Eu tive a felicidade de, como dizem os argentinos, sacar na puente, né? Então, a ponte hoje é uma realidade. Ela foi inaugurada em 97 e a concessão termina agora em 2022. Então, já está concluindo. Foi a primeira experiência que a gente teve, participamos ativamente, né, daquele projeto. E assim, depois de concluída essa experiência na prefeitura, eu fui para casa cuidar da lavoura, do gado, da minha família, e o pessoal da região começou a insistir que eu me candidatasse a deputado federal. Eu não tinha sido também deputado estadual, né? Eu passei de produtor para ser prefeito, e aí resolvemos ali, porque a região que já teve Getúlio Vargas, teve João Goulart, teve 2 presidentes da República, né, lá de São Borja, várias lideranças, já não tinha mais representatividade política. Uma, a região que precisava, e outra, a classe produtora, a qual eu pertenço e defendo já há mais de 40 anos, né? Resolvi abraçar aquele desafio e concorri a deputado federal em 98. Né? Me elegi na primeira eleição e agora estou no 5º mandato como deputado federal. Então, essa é a minha trajetória, minha história política, 1 mandato de prefeito, 5 mandatos de deputado federal. E também algumas coisas importantes nesse meu período de mandato de deputado. Quando eu cheguei em Brasília, a produção de grãos do Rio Grande do Sul, tu falaste que teus parentes, familiares plantam soja na região de Erechim, 4 irmãos por lá, alguns meus eleitores inclusive. Naquela ocasião, o Rio Grande do Sul colhia 14 milhões de toneladas de grãos. O ano passado, 2017, já colheu 35. Então, cresceu 140%. Assim cresceram as carnes de frango, de suíno, de boi, o leite cresceu, os lácteos, quer dizer, o fumo cresceu, as florestas cresceram, os hortigranjeiros, enfim. E primeiro se deve aos produtores rurais, são os heróis, né, de produzir. Depois, a pesquisa, a assistência técnica, as cooperativas, os cerealistas, as indústrias, as revendas de insumos, né? Mas eu tive a minha participação nas principais bandeiras, né, que o setor defendia. Então, eu sempre, por exemplo, a soja hoje é transgenia. Então, nós enfrentamos esse processo. Começamos com o Fernando Henrique e no primeiro mandato do Lula nós conseguimos fazer uma lei para o Brasil, que nós começamos a plantar soja pirata, chamava soja Maradona, contrabandeada da Argentina, né? E ali nós legalizamos. E essa foi, assim, várias participações que nós tivemos com relação às demandas que o setor nos apresentava. Você conhece daquela região, ali em Getúlio Vargas, por exemplo, Erechim, Erebango, né? Ali um problema sério, lá em 2002, 2003, que eu comecei a ser votado na região, porque eu não tinha pedido voto na primeira eleição, mas ali o pessoal já me conhecia e me apresentaram uma demanda, a questão indígena. Problema sério que tem, né, ali a reserva do Mato Preto, em Getúlio Vargas, um problema sério. Então, abraçamos aquela bandeira. E assim, até hoje a gente trabalha esse tema. Então, são os temas que a gente trabalha que fez com que eu chegasse ao meu 5º mandato, sendo, nessa última eleição, o deputado mais votado do Rio Grande do Sul. Então, a gente sempre teve participação efetiva nessas questões, porque hoje a agricultura, a pecuária, a produção da pequena, da média, da grande propriedade, isso representa hoje praticamente 35% dos empregos do Rio Grande do Sul, dentro da porteira e até chegar na mesa do consumidor, né?
representa também mais de 60% das nossas exportações do Rio Grande do Sul. Vem do campo, vem do setor primário. É o setor que eu defendo, né, com muito orgulho. E hoje estamos candidatos, né, ao Senado Federal. Queremos continuar esse trabalho no Senado Federal brasileiro. Deputado, boa noite. Como o senhor bem na rua aí, né, o senhor é representante da agricultura no Congresso, integra a bancada ruralista, né, e é conhecido justamente por ser autor e apoiador de muitos projetos voltados à agricultura, né? Eu gostaria de saber se o senhor também tem projetos específicos para a agricultura orgânica, ou seja, para o plantio de alimentos sem uso de agrotóxicos. Nós defendemos, eu sou técnico agrícola, como disse, sou engenheiro agrônomo, e na questão da agricultura orgânica é uma das bandeiras também, né? Ela cresce hoje, né? Não na mesma proporção que cresce a agricultura comercial que nós temos, mas defendemos sim, temos leis hoje lá que nós ajudamos a aprovar para que fosse intensificado o problema dos hortigranjeiros ou da própria agricultura. Existe arroz hoje orgânico, né? Existe a soja orgânica também, sem o uso dos agrotóxicos. Claro que não na escala que tem essas lavouras comerciais. Pelo tamanho que tem hoje a agricultura do Brasil, né? É difícil de você fazer uma agricultura para exportação, né? Mas sim, tudo que pudermos fazer, nós estaremos juntos nesse processo, já ajudamos nesse processo, né? Apesar de ter pouca atenção dos próprios governos de políticas específicas para os alimentos orgânicos, né? A gente sabe que a agricultura empresarial corre muito mais rápido e a agricultura orgânica tem muito mais dificuldade, né, para produzir. Eu tenho em Santiago, por exemplo, estufas, né, de produtores lá que fazem hortigranjeiros orgânicos, né, um processo que a Prefeitura de Santiago fez. Então, ali, né, a gente vê e incentivamos também esse projeto. É um caso específico de Santiago, né, nos hortigranjeiros, que é um dos nichos que tem várias regiões do Rio Grande do Sul hoje para intensificar. O que pudermos, a gente está disposto a ajudar, já ajudamos e queremos continuar ajudando, porque é um nicho sem limite, né? Só o céu é o limite para a agricultura orgânica do Rio Grande do Sul e do Brasil. Existe uma discussão hoje que é mundial, né, sobre o uso de agrotóxicos, e ela acontece no Brasil também, naturalmente. O senhor, como integrante dessa bancada, muito ligado aos produtores rurais e aos grandes produtores, o senhor tem votado muitas vezes no sentido de relativizar o uso de agrotóxico, né? O senhor votou favorável agora na comissão ao que os críticos chamam de pele do veneno, né? Que é um projeto que flexibiliza o uso e o controle de agrotóxicos. O senhor também apresentou uma proposta para retirar a proibição futura do paraquat, né, que é um herbicida também que já é proibido em muitos países. E agora tem essa questão do glifosato, né, que está suspensa no registro do glifosato no Brasil, e os produtores estão pedindo que se adie essa medida, né? A mesma discussão que já teve na União Europeia também, né? Alguns países importantes se manifestam contra. Como é que fica essa preocupação com os efeitos nocivos dos agrotóxicos para os agricultores e para os consumidores? O senhor tem essa preocupação? Eu tenho, Felipe. Deixa eu te dizer agora, está falando um engenheiro agrônomo, né? Nós não podemos prescindir dos defensivos agrícolas. As fases que nós tivemos da produção no mundo inteiro. Uma ocasião lá atrás, nos anos 60, foi a questão dos fertilizantes. Então, existia a necessidade dos fertilizantes para nós alavancarmos a produção. Daqui a pouco vieram a questão dos defensivos agrícolas, lá nos anos 70, anos 80. Mais recentemente, a outra revolução é a questão da engenharia genética, da transgenia. Tudo são fases que vêm vindo e o mundo está caminhando por essa direção, né? Especificamente nessa questão, eu tenho uma ideia um pouco diferente, né, em cima da questão do uso dos defensivos. Se nós olharmos, eu debati muito essa questão, tinha um grupo muito radical em cima da questão dos defensivos. Eu não chamo de veneno, certo? Os mesmos princípios ativos que nós usamos hoje nos medicamentos veterinários ou nos defensivos agrícolas são usados nos medicamentos humanos. Agora, ali é remédio. Para o humano é remédio. Mas é extremamente tóxico, né? Não. Agora, para o produtor, aí é tóxico, entendeu? Aí é uma outra questão. Então, esses processos, por exemplo, que nós votamos, a lei é para flexibilizar a lei, para proteger. Alguém diz assim, para proteger tal e tal multinacional. Não é nada disso aí. Só para você ter uma ideia, por exemplo, um registro de um defensivo no Brasil, 8, 9, 10 anos.
Qualquer país do mundo, você vai na Europa, você vai nos Estados Unidos, esses países avançados da agricultura, leva 3, 4 meses para fazer um registro. Aqui leva 8 a 10 anos. Isso atrasa a nossa agricultura. Nós não podemos... qualquer país concorrente nosso, tudo é concorrência hoje. O pessoal registra um produto, um novo produto. Aqui, por conta das próprias empresas, a dificuldade de... O que nós queríamos fazer nesse projeto, eu mesmo tinha projeto de simplificação do processo, lá em 2003, 2004, entrei com o projeto, Blairo Maggi, hoje nosso ministro, também já tinha projeto, vários projetos. O que se fez nesse projeto ali foi unificar vários projetos de simplificação do processo de registro. Agora, não descuidando, né, digamos assim, das normas necessárias. Tem que passar pelo Ministério da Agricultura, tem que passar pelo Ministério do Meio Ambiente, tem que passar pelo Ministério da Saúde, Anvisa, enfim. Isso é normal que se faça isso. Então, o que a gente quer nesse processo, o que nós fizemos, simplifica o processo, agora não, vamos dizer assim, não deixa de investigar se ele é, vamos dizer assim, causador de algum problema com relação à saúde. A simplificação dessas leis é o que nós queremos fazer, simplificar a lei, agora não descuidando com relação à saúde humana. O senhor hoje acredita que ele não faz esses malefícios todos que alguns estudos apontam? Não. Se você prestar atenção, a você e aos telespectadores que estão nos assistindo nesse momento, a qualidade de vida mudou no Brasil. A longevidade hoje, nós estamos com 77 anos aqui no Rio Grande do Sul, das maiores do Brasil. Há pouco tempo atrás, quando você comia só orgânico, lá nos anos 60, por exemplo, era 50 e poucos anos, tá? 20 e tantos anos a mais do que nós tínhamos há 20 anos atrás. Eu era criança, lá em Candelária, minha terra natal, eu via pessoas com 50 anos arrastando os pés de velho, entendeu? Você vê pessoas com 70, 80, 90 anos, o cara andando normal aí. Então, ele come esses alimentos que nós estamos usando hoje, que usam esses defensivos. Então, eu não chamo, como técnico que eu sou, alguém da área, eu não chamo de veneno, certo? Como o pessoal usava pejorativamente, para desqualificar o processo, o produto, entendeu? Acho que nós temos que ter cuidado, sim, né, no uso dos... Eu estive agora essa semana gravando um programa no Ceasa, conversei com muitos produtores, né? A questão do uso no tomate, a questão do uso, sei lá, nas frutas, nas hortigranjeiros em geral. Então, eles usam os produtos, né? O que nós temos que ter um controle maior por parte do Ministério da Agricultura, quando autorizar o registro, por parte do Ministério da Saúde, da Anvisa ou do Ministério do Meio Ambiente, né? Então, essas questões, o que eu vejo, eu não vejo desta forma, né? Houve muito radicalismo com relação à forma como colocava. Para vocês terem noção, tanto você, Felipe, como o Vitor, eu não gosto de falar mal do meu país. O que fizeram ali, naquele momento, quer dizer, o Brasil hoje já é o maior exportador, é um grande exportador de alimentos. Agora, eu falar mal da agricultura brasileira, que é o carro-chefe da nossa economia, fica muito ruim isso. Eu não sou desse, vamos dizer, não é o meu feitio, não é o meu estilo, é falar mal do povo brasileiro. Quer dizer, como é que fica a Europa, que importa os nossos produtos, né? O Brasil é o maior exportador de soja hoje, é o maior exportador de fumo do mundo hoje, é o maior exportador de boi do mundo, é o maior exportador de frango do mundo, é o quarto exportador de suíno do mundo, é o maior exportador de laranja do mundo. Pô, com todo esse e tantas coisas mais, com todo esse potencial, se eu começar a falar mal da minha agricultura, eu estou dando espaço para os meus concorrentes. Entendeu? Então, essa é a preocupação que eu tenho, né, com relação ao que nós produzimos aqui no Brasil. E temos um campo, o Brasil, se não atrapalharem, podem escrever o que eu estou dizendo. Aqui fala um técnico da área, a maior nação agrícola do planeta será o Brasil. Deputado, só queria pegar esse gancho da questão das tecnologias. A gente está caminhando para, talvez no ano de 2030, 90% da população gaúcha estar concentrada na cidade, ser uma população urbana. Quer dizer, 10% ou menos da população vai ter que produzir alimento para todo mundo. E isso não só no Brasil, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo também, né? Aí entra a questão da tecnologia, e já que a gente falou aqui, o senhor falou da questão do registro de novos produtos, né? Se falou da questão da transgenia também. Dentro desse contexto, como é que o senhor avalia a importância da tecnologia na agricultura e o papel da Embrapa também, né? Já que hoje, né, a produção de tecnologia nacional, né, para a produção, ela é muito pequena, né? Primeiro, a Embrapa. Embrapa, um orgulho hoje brasileiro, né? É uma das maiores empresas de pesquisa do mundo, foi criada por um gaúcho, Cirne Lima,
um engenheiro agrônomo, colega nosso, meu colega, engenheiro agrônomo, foi meu paraninfo na faculdade, quando eu me formei em 73, né? E Cirne Lima criou a Embrapa. Eu conversava com o Dr. Cirne Lima e ele mesmo fazia críticas hoje à Embrapa. Lá politizaram muito a Embrapa. Nós insistimos, eu trabalho muito essa questão para que a gente mude o Embrapa. Os próprios técnicos da Embrapa veem a politização da Embrapa, uma grande empresa com muitos profissionais de todas as áreas, e aí ideologizaram a Embrapa. Isso prejudicou. O futuro presidente tem que mudar tirar esse ranço de ideologia dentro da Embrapa, entendeu? Que tem que ser uma empresa com potencial que tem. Então, ali a Embrapa. E nós lamentamos também que aqui no Estado, as empresas de pesquisa que nós tínhamos aqui, a FEPAGRO, muito pouco recurso. As universidades também. Então, a nossa ideia, que eu, como técnico da área, sonho com isso e trabalho com isso, como que a gente possa interligar a Embrapa, que é um grande órgão de pesquisa, a própria FEPAGRO, usar hoje as universidades, as cabeças que nós temos nas universidades trabalhando. Eu vejo aqui Tecnopuc, por exemplo, Tecnocinos, e vi startups de todas as áreas, principalmente da área de telecomunicações, e, enfim. Agora, eu não vi aqui no Rio Grande do Sul, e foi me dito isso, professores da URGS, startup na área da agricultura. Você vai no Paraná, tem centenas, vai em São Paulo, centenas. Pô, e aqui no Rio Grande do Sul? Você conhece, por exemplo, a Universidade de Passo Fundo, Faculdade de Agronomia, Faculdade de Santa Maria, Faculdade de Caxias, Faculdade de Porto Alegre, sei lá, tantas faculdades de agronomia de nível, entendeu? E não termos startup. Então, a nossa ideia é que nós temos que fazer um trabalho forte de juntar as cooperativas, o potencial que nós temos nas cooperativas, nas cerealistas, por exemplo, usar as universidades, usar a Embrapa, usar a FEPAGRO e fazer uma interligação de pesquisa própria. Isso já funciona no Paraná. Eu vejo hoje esse modelo no Paraná, vejo esse modelo em São Paulo e não vejo aqui no Rio Grande do Sul. Então, isso é um sonho que a gente tem que trazer essa pesquisa, porque hoje, praticamente, viu, Felipe? Aí nós vimos, fica nas mãos das multinacionais, trazerem novas variedades, enfim, as sementes. Nós temos o IRGA aqui no Rio Grande do Sul, também com extrema dificuldade. Eu sou produtor de arroz, cada saco de arroz, eu contribuo com a taxa CDO e o dinheiro chega aqui no IRGA e é gasto com pagamento de outras dívidas que o Estado tem e não é investido na lavoura. Os arrozeiros se queixam disso. Então, nós temos que fazer um grande programa de pesquisa. Eu tenho algumas ideias e trabalhamos nessa direção. Precisamos, sim, da pesquisa para alavancar. O mundo precisa disso, para a gente não ficar só na mão das multinacionais. Tem muita coisa interessante que dá para nós fazermos no ramo da agricultura para alavancar. Afinal, como disse, 35% dos empregos aqui do Rio Grande do Sul são gerados. A cada 3 empregos que nós temos, 1 emprego vem do meio rural. Tem ligação direta ou indiretamente com o meio rural. Então, aqui é um setor que nós temos que intensificar muito aqui no estado do Rio Grande do Sul e a pesquisa, para mim, é fundamental. Deputado, passando um pouco de assunto, né? Conhecemos bastante das suas ideias sobre a agricultura, mas não conhecemos tanto as suas ideias sobre outras áreas. Então, eu gostaria de saber do senhor quais são as suas ideias, suas propostas, por exemplo, em relação à área da cultura. Como que o senhor vê as leis de incentivo, como é que o senhor se posicionaria no Senado a respeito disso? Aqui no Estado, por exemplo, aqui ou em qualquer lugar, a gente vê pouco incentivo à área da cultura. A demanda que a gente tem em cada município, as pessoas carecem hoje de alguma coisa. Conversávamos agora com o Irion sobre um programa que tem, por exemplo, que o Canto da Prosa, vejo, o Nativismo aqui, um programa que esse canal está fazendo, tem alguns outros no estado. Então a gente vê a demanda que esse pessoal tem, difícil, né? Tem que arranjar recursos, tem que ver de que forma o poder público possa ajudar, né, no investimento na cultura. Muito importante essas questões que estão saindo praticamente do apoio digamos assim, dos governos. Os governos hoje, seja o governo estadual aqui ou o próprio governo federal, tem que dar uma remexida nessa questão, que não tem programas, às vezes as próprias secretarias de cultura são abandonadas, entende? E não tem atenção para essa questão. O que a gente puder fazer, nós faremos. Agora, para chegar na cultura, Felipe, o que eu vejo é o seguinte: tem que ter um grande choque, não só na cultura. Vou falar em segurança, podemos falar em saúde, podemos falar em educação, por exemplo. O próximo presidente da República tem que ter uma pauta. É o combate ao juro, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, eu pegar um orçamento da União desse ano de 2018, 3,5 trilhões de reais. 3,5 trilhões de reais.
Se eu pegar quanto que é gasto, por exemplo, com juro, para vocês terem uma ideia, para os telespectadores terem uma ideia, dá 1,5 trilhão, 1 trilhão e 500 bilhões de juro. Se eu pegar o investimento na educação, eu fui num debate agora com as escolas particulares do Estado, 111 bilhões foi o gasto, 111 bilhões. Praticamente gasto 15 vezes mais com juro no Brasil do que eu gasto com educação. Você sabe qual é o orçamento da cultura? Não chega a dar um bilhão de reais. Não chega a dar 1 bilhão de reais. Não tem estímulo nenhum para a educação e muito menos para a cultura. Então, se não resolver o problema do juro, eu não consigo fazer isso. Vou falar na saúde, 140 bilhões, quer dizer, praticamente 10 vezes mais se gasta com juro do que se gasta com a saúde de mais de 200 milhões de brasileiros, entendeu? Isso é um problema sério. A segurança da mesma forma. Então, um problema do futuro presidente é fazer um enfrentamento no juro que o Brasil está pagando. Seguramente, ninguém de nós aqui recebe juro. Nós pagamos juro, entendeu? Eu sou produtor rural, tenho o meu negócio e pago juro, certo? Então, poucos... E o Brasil paga 1,5 trilhão de juro. Isso tem que mexer para poder ter mais recursos para a segurança, para a educação e para a cultura que você está falando. Ok. O Cruzando as Conversas especial de eleições vai a um intervalo, breve intervalo, nós já voltamos. O Cruzando as Conversas especial de eleições está de volta. Hoje estamos entrevistando o candidato ao Senado pelo Progressista, Luiz Carlos Reins. Deputado, um tema que a gente acabou não tratando no primeiro bloco, mas eu acho que seria interessante até o senhor aproveitar a oportunidade para explicar um pouquinho para o Rio Grande do Sul, para o telespectador, esse imbróglio que quem viu de fora parece que o progressista saiu um pouco dividido e rachado em função da questão da candidatura, da retirada da sua candidatura ao governo do Estado, né? E do apoio, da abertura que o senhor fez de apoio ao candidato Bolsonaro aqui no Rio Grande do Sul, e a então candidata Ana Amélia Lemos, né, como vice na chapa do candidato Tucano. Quer dizer, como é que ficou, no fim das contas, essa história dentro do partido? Vitor, eu estava como candidato ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. 93% da base partidária queriam candidatura própria. E assim eu vinha trabalhando essa questão. Iniciamos praticamente em abril o início do processo como candidato a governador do Estado e trabalhamos isso aí já desde aquela época como candidato. As coligações que nós tínhamos feito já era com o PSL do Bolsonaro, era com o PROS, né, do deputado Vambert, do vereador Vambert, e também do deputado Onix, o Democrata, que são os partidos que nós tentamos várias outras coligações e acabaram não dando, mas fechamos com esses partidos. E praticamente na última semana as coisas mudaram. Nós tínhamos a convenção num sábado, né? E naquela semana houve a mudança total, onde eu acabei desistindo de concorrer ao governo do Estado e acabei entrando como candidato ao Senado Federal. Numa segunda-feira daquela semana, a senadora Ana Amélia foi convidada oficialmente pelo Alckmin para ser vice-presidente da chapa do Alckmin, né? E nós já estávamos trabalhando já abril, maio, junho, julho, todo aquele tempo já com o Bolsonaro no meu palanque. Ele já havia gravado vídeo para mim, entendeu? Me apoiando como candidato a governador do Rio Grande do Sul. E ok, eu tenho uma relação com ele há 20 anos, eu estou em Brasília com ele há 20 anos, né? A nossa relação não é de agora. Ele discutia matéria sobre os militares, sempre defendeu os militares. Quando precisava alguma votação, ele me pedia. Eu votava com eles. Quando eu precisava de votação da agricultura, eu pedia para ele votava comigo, entendeu? Então, desarmamento, tantos temas que nós enfrentamos juntos lá ao longo desses mandatos. Então, já estava tudo certo. E na última semana as coisas mudaram, né? Eu acabo desistindo de concorrer ao governo do Estado, passamos a concorrer ao Senado, porque a senadora Ana Amélia ocupou essa vaga, né, de vice-presidente do Alckmin. Mas, e eu consultei também, fiz uma consulta às minhas bases, mandei WhatsApp, Facebook, recebi quase 22 mil respostas, né? Naquela semana, terça, quarta, quinta, eu tinha que tomar uma decisão até sexta-feira, sábado, né? Então, nós decidimos que concorreremos ao Senado Federal. E é o projeto que eu estou fazendo nesse momento. Mas a base do partido entendeu isso, né, a minha posição. E no dia da nossa convenção, eu declarei lá a hora que eu fiz a manifestação, na parte do meu discurso, eu disse, ó, até quinta-feira o palanque do Bolsonaro no Estado era o meu palanque. E fui ovacionado pelo pessoal que veio do Estado inteiro na nossa convenção. Esse é o sentimento que eu tenho no Estado inteiro.
Então, eu estava sendo cobrado a minha posição, porque a grande parte de quem votou Luiz Carlos Reis para deputado há 4 anos atrás, né, e quem estava querendo votar agora para senador, quer dizer, para governador, né, o pessoal me cobra uma posição. E você sabe que a gente não pode, gaúcho não fica em cima do muro. Aqui você é Grêmio Internacional. Lá na tua terra ali, Caxias é Juventude. Não tem do cara ser, né, Caju. Não é Caju, ele é Caxias, é Juventude. Como aqui eu sou o gremista, sou colorado, pronto, né? Então eu tinha que tomar uma posição, porque eu estava sendo cobrado insistentemente por essa posição e resolvemos, né, tomar a posição em apoio ao Jair Bolsonaro. Afinal, isso é a grande parte da minha base. Eu sei que nem todos concordam com isso, a Ana Amélia, logicamente, não, mas eu fui leal, eu falei com o Celso Bernardi, né, antes de fazer o anúncio, eu falei com o Eduardo Leite, eu falei com o delegado Ranolfo, que é o vice do Eduardo, apresentei a eles a minha ideia, olha, eu tenho problemas para poder fazer esse apoiamento ao Alckmin, porque a minha base me cobra e eu vou perder votos com isso, e não é, eu já tinha me comprometido, sou homem de palavra, né? Então a minha palavra foi mantida, ok, fizemos esse anúncio ontem, e sei que devo sofrer alguma retaliação dentro de casa, ok, faz parte do processo político, é normal, eu não vou agradar todo mundo, entendeu? Mas ok, corro os riscos sobre esse fato. Quanto ao eleitorado, que é a sua base, né? Não lhe cobro também para algumas das opiniões mais polêmicas do deputado Bolsonaro, porque não sei se o senhor concorda com tudo que ele, com todas as posições dele. O senhor falou antes, né, dos militares. Ele, por exemplo, ele elogia muito o regime militar, a repressão, né? E tem opiniões, já disse que é a favor da tortura, já se disse a favor da tortura. Elogia o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, né? Que é conhecido como o mais famoso torturador brasileiro, né? Espancou mulher grávida, botou filho, assistia a tortura da mãe. Como é que o senhor não se sente desconfortável com algumas opiniões do deputado Bolsonaro? O senhor concorda com tudo? Não vou dizer que concorde com tudo que ele fala, mas grande parte nós temos alinhados as nossas ideias. Essas questões eu não concordo, entendeu? Em cima disso aí, sim, ok. Mas o que eu vejo tem muito mais questões positivas no Bolsonaro do que propriamente questões negativas. Tem alguns eleitores, algumas eleitoras que têm me cobrado essa posição, entendeu? Eu tenho procurado explicar o direito da família, por exemplo, que ele defende muito a família, a religião, sei lá, direito de propriedade, que é um problema sério hoje no Brasil. As coisas aqui se inverteram os valores. Onde eu te falei ali, Boff, na questão do Mato Preto, por exemplo, você imagina que uma pessoa lá daquela região, imigrantes alemães, italianos, poloneses, sei lá, as pessoas que vieram colonizar o Rio Grande do Sul como um todo, chega lá e há mais de 100 anos, um laudo antropológico que dá o direito de propriedade, você tem escritura, 3 gerações, 4 gerações de perder isso. Então, essas questões ele tem batido muito, eu tenho batido muito em cima. Então a gente afina em muitas das questões, claro que nem todas que ele fala nós concordamos, entendeu? E seguramente terá que se moldar em cima dessas posições, mas eu vejo que o balanço dele é muito mais positivo em cima da mudança que o povo brasileiro está querendo hoje. Ele quer mudar o esquema, né, o sistema que nós temos hoje, como lá atrás votou no Lula, porque ele também queria mudança e tinha esperança e tinha expectativa de que o PT, que sempre combatia a corrupção, foi o maior discurso que o PT tinha, ele pegou o eleitorado de quem? Dos jovens, principalmente, das universidades, os jovens estudantes. A maior parte dos nossos filhos, netos, apoiavam o PT. E hoje esse pessoal migrou, né? Foram os primeiros a apoiar o Bolsonaro, foram os jovens, entendeu? Então, ok. Então, eu vejo que tem muito mais aspectos positivos do que os negativos. E temos que corrigir essas questões, sim, de alguns abusos que ele possa estar cometendo e falando. Em relação a alguns posicionamentos do deputado Bolsonaro, o senhor também deu declarações que já foram polêmicas, né? Em 2013, o senhor falou... me corrija se eu estou tirando de contexto, né? Mas o senhor falou, estava criticando o governo Dilma, acho que o ministro Gilberto Carvalho, né? Dizendo que no governo estavam, abre aspas, aninhados quilombolas, índios, gays, lésbicas, tudo que não presta. Até lhe valeu depois uma ONG, ele classificou o senhor como racista do ano e tal. O senhor foi mal interpretado ou... Sim. E, Felipe, pelas minhas posições claras de combate ao PT. Sempre tive essas posições, sempre tive um enfrentamento com eles, desde a minha primeira eleição, certo? Então, isso ali, tem essa retaliação, quer dizer, eu não sou desse sistema de dividir tudo. E, de todas as formas, o que eles fizeram? Esse fato, quando eu falei isso, eu estava em Vicente Dutra, por essa questão indígena.
O que eu te falei do Mato Preto, ou Sananduva, lá que nós tínhamos ali, o Passo Grande do Rio Forquilha, ou lá em Vicente Dutra, por exemplo, uma senhora, dona Edla, um alemão lá com mais de 80 anos, sabe? Essa idade, chegou na minha frente, com a filha dela, 30 e poucos anos, com um netinho, a netinha dele, 3 anos de idade, no colo. Disse assim: deputado, a minha filha ficou em cárcere privado quando os índios invadiram o pequeno balneário que tem, que é o coração da cidade, o balneário Vicente Dutra, certo? A minha filha ficou em cárcere privado. Podiam ter estuprado a minha filha, matado a minha neta. Eu não tenho sangue de barata, entendeu? Naquela hora eu desabafei. Não é As gays e lésbicas aqui entraram por tabela. Ok. Então, o que eu coloquei é isso, porque o Gilberto Carvalho, para você saber, usava dinheiro público, isso eu denunciei sim, entendeu? Usava dinheiro público que não tem para cultura, que não tem para saúde, que não tem para educação, para fazer movimentos políticos e ideológicos. É o Gilberto Carvalho que comandou no tempo do Lula, no tempo da Dilma. A minha crítica era contra ele, e não contra os gays, os lésbicos, enfim, nada contra. O senhor se retratou depois? Sim, me retratei, falei várias vezes, mas o que eles fizeram comigo? Esse é o errado da política. Eles queriam me destruir. Me destruir porque eu sou uma liderança e tenho posições em cima dessas questões, entendeu? Então, as posições claras que eu defendo, o direito de propriedade, aqui na cidade ou lá no interior. Qualquer lugar. Imagina um taxista perder o táxi dele, o dono de um supermercado perder o mercado dele, você tem uma casa, um apartamento, perdeu a sua casa, eu tenho uma propriedade, perdi minha propriedade. Não está certo isso, entendeu? E aí vem aquelas coisas, o direito. Que direito? Eu tenho escritura, as pessoas com escritura mais de 100 anos, 3ª geração, 4ª geração, como eu vi. Então, a minha crítica era com relação a isso aí. Eu coloquei bem essa posição. Inclusive, esse processo foi ao Supremo Tribunal Federal. Pelas minhas falas, eu fui absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Não tinha nada a ver, mas é uma questão política contra, vamos dizer assim, as minhas posições. E queriam me derrotar, entendeu? E, inclusive, isso foi a eleição de 2014, foi na véspera da eleição de 2014. Eu consegui ser o deputado mais votado do Rio Grande do Sul. Isso não me deu votos, não me rendeu votos. O que me deu votos foi o meu trabalho. Meu trabalho me deu votos, sim. Então, eu não passo por cima das pessoas, não fico atacando as pessoas, usando frases. Isso aqui incendiaram o mundo naquele momento para que eu não me elegesse. Aonde eu andava, tinha alguém me atacando. A imprensa, então, foi direto nesse processo. Bom, e eu consegui, as pessoas entendem o meu trabalho, entendeu? Então, em cima disso, eu consegui a minha votação, né? Não tinha nada a ver com as pessoas, enfim, as relações que eu tenho com as pessoas são ótimas, entende? Então, as pessoas me conhecem, quem me conhece sabe com quem eu convivo, aonde eu nasci, as pessoas que eu convivo, né? As minhas amizades falam por tudo isso aí. Deputado, o senhor falou que não é daqueles que gosta de dividir, né, tudo. Esse episódio do atentado contra o candidato Jair Bolsonaro, a quem o senhor apoia, declarou apoio, ele mostra o nível de acirramento, né, que chegou à discussão política, o debate político no Brasil, né? Como é que o senhor avalia a situação de agora em diante em relação a esses acirramentos políticos, né, que vem dividindo o país? Né? Primeiro, é lamentável, viu, Vitor? É lamentável o que aconteceu com ele ou com qualquer candidato. Não se admite isso aí que tem acontecido com o Bolsonaro ou com qualquer candidato. Se acontecesse isso, eu vou reprovar isso aí veementemente, né? E o que eu vejo hoje é um debate político em cima das posições que nós estamos tendo aqui. E o Brasil quer mudança, o Brasil está esperando mudança, precisa de mudança. O que a gente tem que fazer hoje, se for eleito senador, a população está cansada. O tamanho do Estado, essas questões dos direitos, que todo mundo tem direito, e não tem mais como pagar. Eu mostrei para vocês, pegam esse orçamento é inviável, ninguém aguenta mais pagar imposto como está, tem que diminuir o tamanho desse Estado, ninguém aguenta mais, seja aqui no Rio Grande do Sul ou seja lá em Brasília. Então, o que eu vejo, esse acirramento é lamentável, em fatos como esse do Bolsonaro. Agora, tem que apresentar propostas, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer pelo Rio Grande do Sul, isso que eu estou me propondo a fazer, isso que eu estou trabalhando para mostrar para a sociedade o que é possível que um senador possa fazer, né, um deputado possa fazer, um governador, o próprio presidente. Então, esse acirramento, nós lamentamos fatos como esse que aconteceu com o Bolsonaro. Em relação ao seu partido, o PP, né, o senhor já vinha discordando do partido, né, anteriormente, votou contra o fundo eleitoral, depois votou pela abertura das investigações sobre o presidente Temer, né? E agora, então, esse posicionamento, né? Que o senhor retira o apoio à candidatura
que tem a Ana Amélia como vice, sua colega, e apoiando o candidato do PSL. Como vai ficar essa relação? O senhor pensa é possível que o senhor saia do PP depois da eleição? Não, não vou sair do PP. Eu tenho Santiago, por exemplo, eu cito como exemplo. Santiago é um exemplo do partido hoje, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Não existe hoje um município como Santiago, em 132 anos, o partido perdeu uma eleição. Então, aquele grupo político que está há tanto tempo no poder, né, as várias vezes, eu me aconselho com eles. Então, eles me dizem isso, tenta mudar o partido, faça o que puder para mudar o partido. Agora, não adianta. Se eu for para um outro partido, praticamente eu vou encontrar os mesmos problemas. Se eu for para o PMDB, se eu for para o PSDB, se for qualquer partido, os problemas praticamente são os mesmos. Então, eu vou procurar mudar o meu partido, melhorar o meu partido, limpar o meu partido, limpar o meu partido. Isso eu vou procurar fazer. Não sair do partido, eu não saio. O seu partido não lhe permitiu concorrer ao Piratini, né? Que era o seu desejo inicial. O deputado Bolsonaro também queria concorrer a presidente e era do PP, e o PP não permitiu. Ele acabou mudando, né? Felipe, há 4 anos atrás, o Bolsonaro quis ser candidato a presidente, né? E dentro do partido, nós tínhamos 39 deputados federais. Ele reuniu os deputados, reuniu o nosso diretório nacional e apresentou essa proposta. Quero ser deputado. 4 deputados se levantaram a favor dele. Eu fui um dos 4, lá atrás, em 2014. E aí o nosso partido apoiou o PT naquele momento. Mas nós aqui no Estado não apoiamos o PT. Nos liberamos e apoiamos o Aécio naquele momento lá, entendeu? Então já tinha problema lá atrás. Afinal, o partido é assim. A gente sabe que a gente não consegue que todos pensem do mesmo jeito, entende? Então eu não saio do partido. No Estado, o apoio ao candidato do PSDB, Eduardo Leite, o senhor mantém? Considera o melhor candidato? Mantenho. Sim, eu já declarei isso, Eduardo Leite, delegado Anolfo e Jair Bolsonaro. Pronto. Deputado, já que estamos falando aqui de partido, acho que tem um outro item importante aí, um outro assunto importante quando se fala de partido político e do progressista, que é a questão da corrupção. O progressista é um partido que tem muitos nomes envolvidos em escândalos de corrupção, né? O presidente do partido hoje, né, foi apresentada uma denúncia, né, também, só me corrija se estou errado, eu não lembro, não cheguei a ler a notícia direito, mas enfim, essa questão da corrupção, né, o senhor disse, bom, eu vou tentar mudar o partido, né, vou tentar limpar o meu partido, mas até que ponto, né, é possível fazer isso? Vitor, a gente tem que ter coerência nas coisas que faz. No mandato passado, houve a cassação do Zé Dirceu. Eu fui coerente e votei para cassar o Zé Dirceu. Inclusive, né, no dia da votação, a Gaúcha me entrevistou naquela madrugada, foi até a madrugada aquela sessão, que ele dizia no discurso de defesa que não tinham provas contra ele. Aí eu lembrava de uma frase que ele usou quando cassou o Collor, dizendo assim, não tem provas, mas as evidências são tantas que eu votei para caçar. Então eu digo assim, para mim não tem prova, mas as evidências são tantas que eu votei para caçar o Zé Dirceu, ponto. Naquele mesmo, logo veio para caçar o Pedro Correia, que era presidente do meu partido, votei para caçar também. Presidente do meu partido, Pedro Correia, votei para caçar e fui retalhado naquele momento dentro do partido. Passou. Agora, por exemplo, veio de novo, nesse mandato agora, cassação da Dilma Rousseff. Não é golpe. Foi legítima a cassação dela porque ela prevaricou e não administrou corretamente o país. Veio a cassação do Eduardo Cunha, votei para caçar o Eduardo Cunha. Veio o processo do Michel, que tu falasse, Bossa, e votei para caçar, quer dizer, para continuar o processo do Michel. Então, para mim, a régua moral é a mesma para todos, não interessa quem quer que seja. E a gente trabalha na própria questão hoje, quer dizer, eu tenho elogiado constantemente Sérgio Moro e outros juízes federais, o TRF4, já elogiei pessoalmente o nosso presidente aqui, pelas atitudes que tem tomado, o Ministério Público Federal, Polícia Federal, enfim, o que nós estamos fazendo da limpeza. Nós começamos essa parte dentro do Congresso, o que nós podemos fazer nas cassações. O resto a Justiça está fazendo. Você não imagina, por exemplo, um presidente da República preso no Brasil, um presidente da Câmara, um ex-presidente da Câmara preso no Brasil, um governador do Estado preso no Brasil, um dono da Odebrecht, OAS, JBS, preso, mega empresário, preso no Brasil, ok? Isso está mudando. Para dizer assim, tem esperança. E o resto que eu tenho dito, Felipe e Vitor, o povo do Rio Grande do Brasil terá que fazer essa limpeza no dia da eleição. Limpar, votar em pessoas decentes, né, para os cargos que tiverem. Aí nós começamos a limpar a política brasileira. Tem que votar e tem que mudar. Chega essas coisas. Aí vale para os partidos. Eu vejo que haverá uma renovação, né, na Câmara, no Senado. Haverá renovação esse ano, porque afinal tem que haver o combate à corrupção.
Então, eu falo isso porque é importante as pessoas saberem, né? Parabenizar o Sérgio Moro, o Lava Jato, enfim, sou favorável a tudo e tenho votado favoravelmente a essas questões. Uma das fontes da corrupção, pelo menos uma das mais conhecidas, é o Caixa 2, né? Que vem do financiamento das campanhas. E outra fonte é o financiamento privado de campanha, declarado ou não, que pressiona os políticos a atender quem o financiou, né? O senhor votou contra o fundo eleitoral e até foi retalhado pelo próprio partido, né? Mas depois, quando o senhor assumiu a candidatura ao Senado, o senhor herdou também 1,9 milhão de fundo eleitoral, né? Mais 100 mil de fundo partidário. O senhor está usando esse dinheiro? Eu tenho que usar, não tem jeito. Para fazer campanha, precisa disso aqui. Mas não é uma incoerência? O senhor é contra e usa o dinheiro? Eu sei, mas o que eu vou fazer nessa altura se eu estou fazendo uma campanha e precisa? Eu, qualquer um que vai fazer campanha, de uma certa forma, precisa do recurso. Se eu não tenho esse espaço na televisão, por exemplo, hoje, como é que eu vou fazer campanha? Como é que eu vou fazer ser conhecido no Rio Grande do Sul? Uma campanha em 45 dias não tem jeito de fazer campanha. Apesar de eu ter trabalho de 20 anos como deputado, 4 anos como prefeito, esse trabalho não chega a 1 milhão de eleitores que tem em Porto Alegre, por exemplo. Não sabe o que eu já fiz pela agricultura, o que eu já fiz, por exemplo, aqui tem 20, um senhor me cobrava, eu subia no elevador no edifício agora essa semana, em Porto Alegre, não falo Porto Alegre. Bom, aqui, por exemplo, eu estou trabalhando com a prefeitura para ajudar a resolver 21 creches. 21 creches aqui em Porto Alegre, que eu estou ajudando o secretário da Educação, o prefeito municipal, o vice-prefeito, enfim, para resolver o impasse de 21 creches aqui. Então, é coisas que e as pessoas não sabem disso. Então, eu preciso de espaço para mostrar o que a gente está fazendo. Então, hoje as pessoas, eu não lhe conhecia, agora estou lhe conhecendo. Essa oportunidade, eu não tenho outra forma de fazer sem recursos. Não tem jeito de fazer isso, entendeu? Se fosse só no boca a boca, era uma campanha muito fácil de fazer. Então, precisa, sim, de recursos. Né? E, se é incoerência, sim, eu votei contra o fundo partidário, mas, afinal, se eu tenho direito, o partido está dando, peguei esse 1,9 milhão, tu falasse aí, sim. Uma nova votação, o senhor votaria contra novamente? Voto. Um voto contra, por exemplo, hoje o aumento do judiciário, que já foi proposto, se tivesse chegar lá na Câmara, eu votarei esse aumento que o Supremo já pediu para eles. E se vier para o Supremo, vai vir para o Senado, para a Câmara, chegará na Assembleia do Rio Grande do Sul e chegará numa Câmara de Vereadores. Do Brasil inteiro, entendeu? Imagina, é um absurdo, com a crise que nós temos hoje fiscal, poder fazer isso aí. Voto contra essa situação, eu votaria contra essa questão do fundo partidário também. Deputado, um outro tema que eu acho que é caro para o senhor. Duas categorias que sempre andaram juntas e afinadas no Brasil, agora estão caminhando no sentido contrário. Falo da greve dos caminhoneiros, né? O mercado futuro da soja está parado, a escoação da safra está difícil, está todo mundo preocupado esperando o que vai acontecer com a questão do preço do frete, né? O produtor depende do frete para vender o seu produto, mas também não dá para dizer que não foi justa a reivindicação dos caminhoneiros que estavam trabalhando sem cobrir o seu custo de produção. O senhor sabe o que é isso, o senhor é produtor rural, o senhor planta arroz, o senhor sabe o que é isso. Então, como equacionar esse problema? Foi votada uma lei e tem problemas nessa lei. Houve um enfrentamento, a pressão que eles fizeram, né? Hoje foi muito forte. O governo ficou de joelhos, praticamente teve que acabar. Começaram a haver as crises de desabastecimento, enfim, e o governo praticamente cedeu a essa pressão que eles fizeram. E a gente trabalhava, eu já trabalhava a questão, por exemplo, do combustível, né? 40 e poucos centavos que baixou o litro do diesel ali, do PIS e COFINS. Nós já trabalhamos no tempo da Dilma e não conseguimos lá. Eu tinha projetos meus para baratear o preço do diesel para o transporte urbano, para o transporte interurbano, para o caminhoneiro e para o agricultor. Isso veio agora. Eu sei que é pesado para o produtor, eu sou produtor. Falava com o pessoal de fertilizante, hoje as indústrias, para poder chegar um adubo que sai aqui de Porto Alegre ou de Rio Grande, que vá para Erechim, vá para qualquer canto do Rio Grande, hoje é complicado, entendeu? Aumentou muito para o produtor. Esse problema terá que ser ajustado. O mercado terá que ajustar essa posição entre os produtores, as cooperativas, as indústrias, as cerealistas, enfim. Eu sei que nesse momento está complicada a posição. O senhor acha que a tabela do frete acaba ajudando, o preço mínimo ou prejudicando? É difícil essa posição, né, para poder fechar essa tabela. Tem setores que não vão aguentar essa tabela e daqui a pouco alguma coisa terá que acontecer. Esse momento está retalhando e nós podemos ter problema nessa questão, nesse momento, com relação ao desabastecimento, por exemplo, de fertilizantes.
Quando o pessoal estava plantando trigo, o pessoal já se queixava que não chegava o ureia, não chegava o fertilizante no produtor, em cima já dessa questão do frete. Já tinha problema naquele momento de desabastecimento, e vamos ver se a gente consegue resolver até a hora de plantio da safra 2018-2019. Esse problema, falando do transporte, né, que é tão importante para a produção, e é um dos gargalos do Estado, né? Há bastante tempo e só vem se deteriorando. Quais são as soluções que o senhor vê para isso? Pedágio nas rodovias, um outro modal de transporte? Como o senhor, como senador, pode ajudar a resolver esse problema? Sim, Felipe. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, para o telespectador que nos assiste na RDC nesse momento, ter uma ideia. O custo da logística no Rio Grande do Sul é um dos mais caros do Brasil. Segundo dados, 17%, 18%, 19% do custo é logística. Não se investe, aí é um trabalho que o deputado Luiz Carlos Reis já está fazendo e o senador vai intensificar esse trabalho. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, mais de 3.000 quilômetros de ferrovias nós temos no Rio Grande do Sul. Tem mais de 1.000 quilômetros, Boff, que estão desativados. E não é no fim do mundo. Erechim, a tua região ali, Vitor, Erechim, Passo Fundo, São Borja, Santiago, Santo Ângelo, em direção a Santiago, eu vou pegar Carazinho ali, Panambi, Carazinho, né? Vários trechos, quer dizer, isso não é fim do mundo. Aqui na Serra Gaúcha também tem trem desativado. Então, o que nós estamos fazendo? Hoje, eu já apresentei uma proposta de um fundo americano, dentro da NTT, dentro do Ministério dos Transportes, que eles já contrataram uma consultoria para estudar os ramais do Rio Grande do Sul. O que pode ser aproveitado? Eu tenho ferrovia pronta que eu não estou sendo utilizado. Por quê? Porque a Rumo, a antiga Rumo, hoje, a antiga LL, hoje o Rumo, que é a concessionária, ela resolveu não utilizar. Tem um procurador, o Veronese, lá de Santo Ângelo, do Ministério Público de lá, contra o pessoal da LL, da Rumo, e eu também tenho mantido contra, posições contrárias. Então, temos cobrado. Agora, falta uma ação mais efetiva do governo do Estado. O governo não está fazendo a sua ação para cobrar. Como eu vi no Paraná, o pessoal cobrar. O governo do Paraná fez ações mais fortes. Então, eu estou praticamente sozinho nessa posição, cobrando da concessionária. Porque, afinal, se ela tem uma concessão pública, ela não pode escolher, eu quero filé mignon e deixo a carne no pescoço de lado. Não, ela tinha que usar os 3.000 quilômetros e não estão usando. Então, aqui tem um trabalho forte que nós vamos fazer como senador. Vamos continuar o trabalho, vamos intensificar um trabalho mais forte nas ferrovias, que é um meio de transporte mais barato. E um outro modal muito importante são o modal das hidrovias. Para vocês terem uma ideia, nós temos 1.200 quilômetros de hidrovias hoje no Rio Grande do Sul. 500 quilômetros são usados, muito mal utilizados. Estava recentemente com os empresários, o prefeito de Estrela, por exemplo, que quer ele tomar conta do Porto de Estrela. Então, nós temos o Rio Jacuí, nós temos o Rio Taquari, nós temos a Lagoa dos Patos. Isso está pronto para ser utilizado no Rio Grande do Sul. E não precisa de dinheiro. Tem investidores privados. Basta que o Estado não atrapalhe, principalmente nas licenças ambientais, por exemplo, entendeu? Simplifique o processo e deixe que as coisas funcionem. Então, nós temos que ativar, e é um compromisso nosso, como senador do Estado, no desenvolvimento, trabalhar nas hidrovias, trabalhar nos portos, por exemplo, trabalhar nas ferrovias e sim nas pontes, nas rodovias, enfim, o que precisar. E tem que ter, viu, Felipe, parceria público-privada. Não adianta. Veja um absurdo. Essa ponte do Guaíba, quando a governadora Ieda era governadora, essa ponte já podia ter sido terminada ali. Por questões políticas, o PT, na época, combateu a obra e acabou não saindo. Aqui, ela já ia fazer, no seu governo, uma parceria público-privada. Bombardearam ela naquele momento, bueno, acabou perdendo a eleição e a ponte não saiu. Nós estamos em 2018. Quantos anos faz que a Ieda foi governadora, entendeu? Ali, naquele momento, essa ponte já podia estar pronta. Agora, quem sabe, 2019 ou 2020, essa segunda ponte vai estar pronta. Quanto tempo se perde? 6, 7, 8 anos. Quer dizer, isso não pode a gente usar questões políticas para atrasar um Estado como o Rio Grande do Sul. Então, nessas questões, nós vamos trabalhar fortemente. Parcerias público-privado. Tem que ter capital público junto com o capital privado. Como nós fizemos a ponte São Borja São Tomé, que foi uma realidade. Foi a primeira obra, como disse, na América Latina. Aquela ponte, para vocês entenderem, custou 32 milhões de dólares.
O governo brasileiro colocou 8 milhões de dólares, o governo argentino 8 milhões de dólares e a iniciativa privada 16 milhões de dólares. E a concessão está terminando. E a ponte vai ser do Brasil e da Argentina. Pronto. 25, já passaram 20 anos praticamente daquela 21 anos daquela concessão. Esse é o modelo que nós temos que trabalhar fortemente para baratear o custo. Os caminhoneiros também concordam. Não é que a gente seja contra o caminhoneiro, mas precisa outros modais. O Rio Grande do Sul precisa disso. Porto, por exemplo. Nós temos hoje um porto de Rio Grande. Me apresenta uma proposta, o doutor Carrão, lá de Passo Fundo, que foi prefeito de Passo Fundo. Luiz Carlos, podemos fazer um porto em Torres. Começamos a levantar essa possibilidade. Santa Catarina tem 5 portos. Por que eu não posso ter um segundo porto no Rio Grande do Sul, privado? E tem dinheiro para isso. Como é que se construiu 5 portos em Santa Catarina? 5 portos com extensão de mar menor que a nossa. Entendeu? E conversei, por exemplo, também com o Porto de Rio Grande. Na minha época de candidato a governador, conversei com Termasa, Tergrasa, Tecom, Bianchini, Bung, os principais operadores do Porto de Rio Grande. Eles querem investir no porto e tem entraves do próprio governo, entendeu? Para poder investir no Porto de Rio Grande, porque por ali saem as riquezas do Rio Grande e por ali entram as riquezas do Rio Grande. E um porto que os caras querem investir, entendeu? E não conseguem investir porque falta facilitação do Estado e complicação pelo parte do Estado. Então, essas questões da infraestrutura nós vamos trabalhar fortemente com o governador que for. Eu apoio o Eduardo Leite, mas se for qualquer outro governador, eu estarei junto com ele nessas principais bandeiras para poder alavancar o desenvolvimento do nosso Estado. Ok, candidato, o Cruzando as Conversas especial de eleições vai a mais um intervalo, não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o Cruzando as Conversas especial de eleições, hoje conversando com o candidato ao Senado pelo progressista, Luiz Carlos Reins. Deputado Reins, em relação ao seu trabalho como futuro senador do Rio Grande do Sul, em defesa dos interesses do Estado do Rio Grande do Sul, a questão da dívida do Estado com a União, né? Estamos aí, tem um projeto de renegociação da dívida que está em curso. Gostaria de saber da sua opinião a respeito dessa proposta que está sendo negociada entre o governo do Estado e a União e também a questão de um possível acerto de contas, né, entre Estado e União em relação a outros temas, como, por exemplo, a Lei Candir, ressarcimento da Lei Candir. Vitor, eu já tenho defendido essa proposta nos debates que eu participei. Eu tenho uma proposta diferente do que o governador Sartori está fazendo nesse momento. Ele já não paga, viu, Boff, as prestações desde julho do ano passado. Não paga, nós já estamos em setembro, então ele está jogando para frente as prestações, certo? Agora pega mais 3 anos. Quer dizer, se você não paga uma prestação de uma dívida, você está devendo a dívida, o capital, o juro e mais o que você não pagou. Então, essa conta, logo, logo, será mais de 80 bilhões de reais. Se ele não está conseguindo pagar a folha de pagamento hoje, não pagando a prestação, imagina daqui a 4 anos, quando você tiver mais de 80 bilhões. Tem que ter uma forma diferente, e a forma diferente é o que eu estou propondo fazer. O que será? Fazer pressão. Vocês me falaram aqui agora, os dois, sobre a questão dos caminhoneiros. Eu disse, os caminhoneiros deram um exemplo, pararam o Brasil. E o governo ficou de joelhos e teve que cabrestear e, vamos dizer assim, teve que negociar com a classe dos caminhoneiros. Imagine o seguinte, para vocês terem uma ideia, o telespectador, o São Paulo, por exemplo, que hoje tem 70 deputados federais, nós temos 31, São Paulo deve 3 vezes o que deve o Rio Grande do Sul. Se eu pegar Rio de Janeiro, tem mais deputados que nós e deve 2 vezes o que deve o Rio Grande do Sul. Se eu pegar Minas Gerais, tem mais deputados que nós e deve 1,5 vezes o que deve o Rio Grande do Sul. 4 estados. Agora, tu imagina pegar 12 senadores, 100 e tantos deputados federais, 4 governadores. Agora eu vou pegar Santa Catarina, deve 10 bi. Paraná deve 12 bi. Eu pego todos os estados devedores. E esse estado tem para receber pela Lei Candir. Pressão. Pressão de mais de 300 deputados, 15, 20 governadores, né, pegar os senadores todos e formar um bloco. E aí cobrar, sim, a Lei Candir. A Lei Candir, para que os telespectadores tenham noção, tem decisões do Supremo Tribunal Federal em favor dos estados. Já tem decisão do Supremo. Tem decisões do Tribunal de Contas da União sobre esse fato. O que precisa fazer? Juntar forças que os senadores não fizeram, que o governador atual e outros governadores não fizeram,
Isso eu vi o governador Jatene, num dos debates que eu participei, o governador Jatene do Pará, quando ele tocou nessa ideia, bom, é o que eu quero fazer. Eu levava essa proposta, Vitor, como candidato ao governo e levo essa proposta hoje como candidato ao Senado Federal. Por aqui nós começaremos a resolver os problemas do Rio Grande do Sul. Imagina, e os dados que nós temos nessa comissão especial, que eu participo da comissão, o valor da Lei Candir que os estados têm para receber, isso dá mais ou menos, no nosso caso, aqui, em torno de 80% do que nós devemos. Se eu estou devendo hoje 70%, pode ser que 56% eu tenho para receber. Imagina eu negociar 14%, ou que seja 30%, mas que não seja 70%, hoje, certo? Não muda a situação do Rio Grande do Sul? É isso que nós temos que fazer, pressão contra o governo federal, contra qualquer presidente que se eleger, nós vamos fazer esse trabalho, porque daí, com isso aqui, vai me aliviar para poder pagar melhor e pagar em dia o professor, para pagar em dia o brigadiano, para ter mais dinheiro para a saúde, para a educação, enfim, o que precisa do Estado hoje, entendeu? Os repasses que o Estado está fazendo para as prefeituras hoje, que às vezes fica um ano sem receber o repasse, né? Sem receber não, os atrasos que tem hoje para os repasses na saúde. Então, o primeiro ponto nosso vai ser focar dessa forma a negociação da dívida do Estado. É isso que a gente quer fazer com relação à dívida do Estado do Rio Grande do Sul. E tem saída, mas não adianta. Vai o governador hoje lá, sabe como é que ele vai? Vai o governador, leva 1 ou 2 deputados. Quer dizer, eu vou propor o seguinte, vem o governador aqui, leva 31 deputados federais, leva os 3, você não tem que convidar todos. Não adianta chegar lá, que força tem? Vou lá, o Michel do meu partido, Padilha do meu partido, não sei quem do meu partido, não resolve esse assunto. Ou seja, chega lá, quem cuida desse assunto, quem trava, o assunto chama-se Secretaria do Tesouro Nacional, dentro do Ministério da Fazenda. E aquilo é dureza, porque eu já negociei dívida dos agricultores muitas vezes, entendeu? Então eu sei como é que tem que fazer pressão em cima disso. E assim como eu já negociei dívida de agricultores muitas vezes, nós queremos fazer a dívida dos estados. E tem que ter pressão dos governadores, dos senadores e dos deputados federais. Aí é diferente a situação. Pressão, e não tem outra forma de fazer pressão. Os governos não agem, os governos reagem à pressão. E estamos conversando. Tá bem? Uma das questões que sempre estão na mesa quando se fala da crise do Estado, né? E agora com esse plano de recuperação fiscal, né? A renegociação da dívida, é a privatização do Banrisul. O senhor é contra ou a favor da privatização? Eu já dizia nos meus programas, quando eu estava nos debates com relação a pré-candidato ao governo do Estado, e eu iria fazer o seguinte, eu já tinha colocado a Corsan, por exemplo, hoje, estava ali, não era a Corsan, era a CE, a CRM e a Sulgás, né? O que eu faria no meu primeiro mês de governo? Eu encaminharia uma proposta para a Assembleia Legislativa e para uma consulta pública à população do Rio Grande. O povo ia decidir no primeiro mês de governo. Eu não ia fazer na época de eleição. No primeiro mês o povo ia decidir o que o povo quer. Sobre o Banrisul também? Não, no primeiro momento era sobre essas três privatizações. O Banrisul hoje eu vejo que ele não deveria ser privatizado. A Corsan também é uma outra situação que tem que ser analisada, a situação da Corsan, porque tem muitos municípios que a Corsan é deficitária e que faz até um programa social, entendeu? Então, aí é difícil, tem que analisar melhor a posição da Corsan e do próprio Banrisul. Mas as outras, o que eu faria? Encaminhava para a população e a população iria decidir e eu tomaria a decisão que o povo decidisse, entendeu? Deputado, um outro tema que tá agora também está engatilhado ali no Congresso é uma proposta de reforma tributária que deve ser apresentada logo após as eleições agora. Acho que o ponto principal ali é a questão da criação do IVA, né, do Imposto sobre Valor Agregado, que em princípio incluiria apenas os tributos federais no primeiro momento. Deixaria de fora o ICMS, né, por enquanto, mas o ICMS é uma questão que toca diretamente aos interesses do Estado. Como é que o senhor avalia essa questão da criação de um imposto único no país, a possibilidade de equacionar o ICMS entre os estados, e aí entrando também na questão da guerra fiscal? Né, exatamente, da guerra fiscal. Vitor, nessa questão, o projeto do xará meu, Luiz Carlos Rauli, é o projeto que está hoje mais adiantado na Câmara. Eu já conversei, já debati com o Rauli já esteve em várias entidades apresentando o projeto no Brasil inteiro. É o projeto mais avançado que temos hoje sobre a reforma tributária. Nesse projeto, duas coisas que eu vejo.
ele não pode concentrar as receitas no governo federal. Tem que simplificar o processo para facilitar os empresários que queiram fazer investimento aqui no estado ou em qualquer estado do Brasil, né? Facilita o processo. E uma outra questão que eu tenho insistido com ele também é o bolo tributário. Para vocês terem uma ideia, hoje 55%, 56% fica com a União do arrecadado, 19% para os municípios e 25%, 26% para os estados. Isso tem que mudar. Tem que ter mais dinheiro para o município, mais dinheiro para os estados e menos dinheiro para a União. O senhor está entrando já na questão da reforma do Pacto Federativo? Sim, do Pacto Federativo, sim, mas nesse projeto dá para discutir essa questão. Como é que nós podemos fazer? Porque onde é que tu mora? Numa cidade. Onde é que tu cobra saúde? Na cidade que tu mora. Onde é que tu cobra educação? Na cidade que tu mora. Né? Onde é que tu cobra segurança? Na tua cidade, teu estado. Bom, essas questões é que nós temos que trabalhar. No Pacto Federativo, sim. E na questão tributária, é importante o projeto do Raul, que ele já está adiantado. Eu não sei se a gente consegue, porque nós vamos ter praticamente novembro e dezembro para votar, se tiver segundo turno para presidente, para governador, aí praticamente só vão ter o mês de dezembro para trabalhar, entendeu? Então é difícil essas questões esse ano, mas esse é uma pauta essencial. O Brasil não aguenta e o Rio Grande não aguenta a carga tributária que tem. Aqui no estado, por exemplo, a legislação nossa tributária é das piores do Brasil. A legislação tributária, outro dia eu vi um contador, um empresário falando lá, 500 e tantas resoluções ao longo de 4 anos, tu vai em Santa Catarina, 40, 50 modificações. Aqui 500, pô, por amor de Deus, as pessoas não entendem mais isso aqui e complica cada vez mais e desestimula as pessoas a fazerem investimento. Então, a questão tributária no Rio Grande ou fora no Brasil inteiro, tem que trabalhar sim a simplificação do processo e a diminuição da carga tributária, diminuindo, logicamente, o tamanho do Estado. E um ponto importante. Paulo Guedes, que é o economista do Bolsonaro, por exemplo, e Paulo Rabelo de Castro, são os únicos 2 economistas que eu vejo falar em juro. Aquilo que eu falei para vocês no início do programa, você pega hoje 1 trilhão e 500 bilhões de juro e de rolagem da dívida que o Brasil está pagando. Tem que focar nessa questão. Diminui o tamanho do Estado, vendo que não interessa para o Estado brasileiro, como em geral, e força a barra para baixar esse juro. Imagina 100, 200, 300 bilhões que você economiza, 1,5 trilhão. Esse dinheiro vai para a saúde, vai para a educação, vai para a segurança, vai para a cultura, Boff. Tem que ter isso aí, tem que ter peito e enfrentar os banqueiros e poder diminuir esse processo aqui. Senão não tem jeito. O Brasil não terá solução. Nas obras de infraestrutura, segurança, educação, saúde, cultura, saneamento, o que quer que seja, entendeu? Tem que atacar a questão dos juros no Brasil hoje. O senhor falou antes que essa vai ser uma eleição de renovação, né? Tem uma tendência de renovação na política. O senhor é apoiado pelo Movimento Brasil Livre, né? O MBL, né? Que é uma força política que surgiu no impeachment da Dilma, se dizendo apartidária, né? E hoje tem inúmeros candidatos a diversos cargos aí. O que o senhor acha da forma de ação do MBL, não em relação ao senhor, né, a relação de apoio à sua candidatura, mas a atuação nas redes sociais, por exemplo, né? Teve páginas ligadas ao MBL que foram retiradas do ar pelo Facebook por compartilhar notícias falsas. Há uma série de ataques à imprensa, por exemplo, né, determinados jornalistas. Como é que o senhor se alinha ao MBL, assim? Eu vejo que fizeram um trabalho fundamental. A cassação, por exemplo, da Dilma Rousseff, eu trabalhava para arrumar votos dos deputados para podermos cassar a Dilma. Trabalhei meses esse assunto lá e eu via a dificuldade. Esse movimento levou o povo às ruas. Esse povo às ruas, que um movimento foi fundamental no processo, fez com que houvesse a cassação. Eu sinto e sabia dos deputados que eu falava do Rio Grande do Sul e de qualquer estado, que eles não iam votar a favor da cassação da Dilma, quando a gente estava trabalhando, buscando apoiamento de entidades de classe e também dos próprios deputados. Quando esse movimento MBL foi às ruas, via os panelaços, aparecia o Jornal Nacional, enfim, e as pessoas iam lá para a rua, foi fundamental, porque aí o deputado chegava aqui no estado, em qualquer estado, ele era cobrado pela população. Isso foi fundamental para que nós pudéssemos iniciar o processo de depuração da política brasileira. Começou nesse momento ali e o movimento foi fundamental em cima disso aí. E a atuação atual? Porque o movimento que era partidário hoje já está concorrendo por partidos tradicionais, inclusive. Ok. Aí eu vejo candidatos, né? Nós temos a Paula, por exemplo, hoje é companheira do meu partido, é do Movimento Brasil Livre, enfim.
eu acho que eles estão também no seu direito de participar do processo. Acho que a renovação também vem, cria-se movimentos, as pessoas veem, é legítimo que eles possam participar do processo político, enfim, para ver essa renovação. E tem que aproveitar uma forma, né? E o movimento foi importante no processo que eles fizeram ali, e hoje tem os seguidores muito grandes, o movimento que eles têm no Brasil inteiro. Deputado, a gente acabou não entrando em perguntas enviadas pelos telespectadores. Eu tenho uma aqui para fazer para o senhor. O senhor acredita que a liberação das drogas geraria problemas na segurança pública ou que o caso deveria ser tratado como um problema de saúde pública? Votaria a favor da liberação das drogas? Todas? Não, eu voto contra. Eu acho que essa questão hoje, a gente sente muito forte esse problema da drogadição hoje no Brasil inteiro, não só no Rio Grande do Sul. Tem muito a ver com educação, em casa, nas escolas. Tem que ter mais programas que possam interagir nessa questão das drogas. Eu sou contra, disse a vocês, né, que São Borja, quando eu fui prefeito, já em 93 a 96, era um ponto de entrada de armas e de drogas, entendeu? Vinha do Paraguai, entrando lá na balsa em São Borja. Então, entravam por lá. Então, lá atrás a gente já combatia isso. Então, eu vejo hoje, eu votaria contra essa questão das drogas. Tem que ser melhor debatido. Agora, tem que ter programas específicos que possam levar as famílias e as escolas, né, algum programa de combate a essa questão das drogas, que hoje é um problema sério na nossa sociedade. Muitos pais, milhares que a gente vê hoje, sofrem com seus filhos, né, em cima desse problema ali. Em relação ao sistema prisional, né, que está inchado em boa parte em função de crimes ligados ao uso de drogas, ao tráfico de drogas, né? Como que o senhor veria, por exemplo, uma situação no Rio Grande do Sul chegou ao ponto de se manter detidos, né, dentro de viaturas do lado de fora da delegacia? O senhor acha que precisa construir mais presídio, construir mais escola? Qual que é a prioridade? Mais escolas, entendeu? Menos presídios, mas precisa dos presídios também. Com relação à segurança, duas coisas. Desarmamento. Nós votamos a favor de que as pessoas de bem pudessem ter a arma. Infelizmente, o governo Lula e Dilma lá atrás fizeram uma regulamentação que impede as pessoas de bem de ter uma arma hoje aqui na cidade ou lá no interior, qualquer lugar que seja. Nós temos um projeto pronto e vamos trabalhar essa questão para que simplifique o processo, para que as pessoas de bem possam ter a sua arma na sua casa, na sua residência, né? Da mesma forma, na questão da segurança, nós já votamos na Câmara e no Senado, existe hoje um sistema único de segurança. Esse sistema tem que ser intensificado, fazendo com que a Polícia Federal, que a Polícia Civil, que a Brigada Militar, né, isso nós vamos trabalhar. Está pronto o projeto, viu, Boff? E o que nós estamos trabalhando agora? Na regulamentação. Outro dia eu estava em Novo Hamburgo e conversava com o pessoal. Nós temos que interagir, eu vou trabalhar forte nessa questão. Interagir, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, as guardas municipais, a segurança privada que existe hoje em cada cidade, segurança de um banco, de uma empresa, enfim, essa segurança, câmeras de vídeo monitoramento, usar essa tecnologia e aí sim fazer um trabalho forte em cima da segurança. Isso será possível. E aí sim, mais recursos, né, por parte do governo federal em cima dos presídios. Tem que ter isso aí. O Estado hoje aqui não tem recursos, a dificuldade é grande, e veio o recurso do governo federal e não foram construídos presídios aqui no Estado. O dinheiro voltou para lá. A incapacidade do Estado de gastar o dinheiro, entendeu? Então tem que ter um programa, e eu estou falando no geral como a gente está pensando em focar na questão da segurança. Desarmamento é um ponto fundamental que nós vamos trabalhar e depois unir esses esforços numa legislação que nós possamos fazer, integrando essas polícias, federal, civil, brigada militar, vamos dizer assim, dos municípios que nós temos hoje, a segurança que tem hoje, as guardas municipais. Tem que fazer uma coisa diferente. E aí sim, nós podemos ajudar na segurança pública, o trabalho meritório que faz hoje o Instituto Floresta aqui em Porto Alegre. A questão do armamento, o senhor falou, né, das pessoas de bem, né? Boa parte dos crimes também, né, que acabam ajudando a lotar os presídios, são o que se chamava equivocadamente, hoje não se fala mais assim, de crimes passionais, ou seja, o sujeito, por um motivo ou por outro, perde a cabeça e comete um crime. O senhor não tem receio de que esse tipo de crime aumente? E ainda aproveitando a questão, né, do recente ataque ocorrido contra o deputado Bolsonaro,
né? Se discutiu muito, se fosse uma arma de fogo, né, ele teria conseguido sobreviver ou não? O senhor não tem receio de que aumente o número de crimes banais, vamos dizer assim, porque o cidadão tem uma arma? No mundo inteiro, onde as pessoas são armadas, os números são diferentes do Brasil. Aqui, hoje houve o desarmamento da população de bem. O bandido está armado aqui no Brasil. A população de bem não está armada. Lembra aquele caso daquela senhora, uma velhinha lá em Caxias, que acabou matando uma pessoa? Ela estava respondendo um processo porque a arma dela não estava legalizada. Pô, podia ter matado ela e estava tudo bem. Agora, ela matou o bandido que assaltou a casa dela. Isso é um absurdo, isso aí, entendeu? Por quê? Pela dificuldade que você tem de ter um registro hoje. Mas isso já é permitido. Ela não tem porte de arma, ela tem a propriedade da arma. Ela pode... Não. Isso já está contemplado pela lei, não está? Sim, eu sei. Mas sabe de que forma? Onde é que você registra uma arma hoje? Na Polícia Federal. Aí eu te pergunto hoje, qual município do Rio Grande do Sul que tem delegacia da Polícia Federal? É meia dúzia de municípios. Eu tenho lugares onde eu ando que o cara tem que dar 100, 200 quilômetros para chegar numa delegacia da Polícia Federal. Quem é que vai lá? Ninguém vai. Mas se for na Polícia Civil, como era antigamente, qualquer lugar. Você é uma pessoa de bem, o Vitor é uma pessoa de bem, tem ficha limpa, você chega na delegacia da tua cidade. Você vai lá em Quatro Irmãos, fala com os teus parentes lá, ali tem uma delegacia, vai ali em Quatro Irmãos, não precisa ir a Erechim, entendeu? Vai ali em Vanini, por exemplo, perto de Caxias, não precisa Caxias, em Vanini ele vai resolver esse assunto, entendeu? Ali em Casca vai resolver esse assunto, não precisa Passo Fundo, não precisa ir a Caxias. Dificulta hoje a posição, porque eu tenho que ir na Polícia Federal, tenho que fazer um laudo, hoje com psicólogo, enfim, gastar 2, 3 mil reais. Ninguém tem condições de fazer isso, entendeu? É mais caro, às vezes, que a arma do que você para ter a segurança na sua casa. Pronto. Porte de arma, sim. Aí pode ter mais exames. Se eu quero portar arma, sim. Aí eu tenho que fazer os exames necessários. Faço os exames, tudo bem. Quem quiser portar. Agora, ter uma arma na sua residência, aqui na cidade, né, ou lá no interior, ok. Simplifique o processo. É isso que nós estamos trabalhando nesse momento e vamos trabalhar como senador essa questão. Uma última questão só relacionada. As forças de segurança costumam ter como regra recomendar à população não reagir em caso de assalto, por exemplo. Porque dizem que o risco é maior ser vitimado pelo bandido do que vencer a disputa, né? E se defender. O senhor não teme também que possa aumentar o número de mortes, que a criminalidade se torne mais violenta? O que eu vejo é o seguinte, os números que a gente viu quando se debateu essa questão, os países que andam armados, é diferente essa posição. São números diferentes que nós analisamos. Mas também tem diferenças de sistema de educação, de saúde, legislação, de tudo, né? Ok, eu sei. Não, mas esses números a gente via ali. Então, eu acho, viu, eu vou trabalhar nessa questão, porque a população nos cobra essa posição, querem ter uma arma, querem ter essa oportunidade. E seguramente hoje, a carência da Brigada Militar, da Polícia Civil, em qualquer canto, que não existe hoje condições de dar o atendimento. Você tem lugares que a pessoa está a 100 quilômetros, eu chego na tua propriedade, eu entro do jeito que eu quiser. Entendeu? Faz o que bem entende, porque as pessoas de bem não estão armadas. O cara tem uma arma. Eu já vou pensar 2 vezes para entrar na tua casa, porque ele pode ter uma arma. Hoje sabe que todo mundo está desarmado, todo mundo está desarmado. 99% da população está desarmada porque não pode ter uma arma. Então, nós entendemos que as coisas melhoram se a pessoa puder ter essa oportunidade. Deputado, o tempo do programa já esgotou. Eu vou fazer a última pergunta também, que é de prática, que a gente faz para todos os candidatos. Por que o senhor quer ser senador? Eu tenho me dedicado, desde prefeito, deputado, né, a servir o meu estado. Já faço isso e hoje meu nome é reconhecido no Brasil inteiro na defesa da agricultura. Na situação difícil que passa o estado do Rio Grande do Sul, eu me acho hoje preparado para poder ajudar no desenvolvimento do estado. E o que eu falei para vocês, eu desafio qualquer colega meu a vir falar para vocês nessas questões. Eu posso fazer isso porque eu já trabalho nessas questões. Qualquer concorrente meu aí, em cima do desenvolvimento do estado. E tem focos também fundamentais na educação que nós falamos, na saúde, na segurança, que eu acho que posso ajudar o meu estado do Rio Grande do Sul. Estou numa condição da minha vida que me permite isso. Eu não dependo da política, bom que vocês saibam disso. Hoje sou independente. Se eu quiser para minha casa, para minha esposa Sandra, para os meus 4 filhos, para os meus 5 netos, seria muito melhor que eu cuidasse do meu negócio, da minha família, da minha saúde. Eu acho que eu posso servir ao meu estado. Estou colocando meu nome à disposição sem necessidade nenhuma. Não preciso de salário. Não é seu caso. Entendeu? Eu não preciso de ser deputado, se eu perder a minha profissão, se eu não me eleger, eu estou morto. Não.
Eu vou para minha casa, para minha propriedade em São Borja, para os telespectadores entenderem. Quando eu cheguei em São Borja, eu não tinha nada, absolutamente nada, entendeu? Eu tinha 2 malas com roupa, 2 caixas com livro e um rádio de válvula. Assim eu cheguei lá. Hoje eu tenho a minha família, que é meu maior patrimônio. E tenho um patrimônio considerável, e tenho um faturamento, empregados, enfim, gero emprego no meu negócio. E acho que eu posso servir o meu Estado. Já estou servindo há 20 anos como deputado e acho que posso dar mais essa contribuição ao Rio Grande do Sul. Quero ajudar o meu Estado e vejo os problemas. E uma coisa, eu vi, não sei se vocês assistiram, leram algum tempo atrás, Bruno Zafre, escreveu na Zero Hora, a baixa estima do povo do Rio Grande do Sul. Isso me toca, quando vê cidadãos que colonizaram, né, italianos, alemães, poloneses, sei lá, as raças que tem no Rio Grande do Sul hoje, e dizer que esse povo hoje está de cabeça para baixo. Tem que levantar a autoestima do nosso povo, bons exemplos aqui. Hoje, essa televisão que eu não conhecia é um exemplo das coisas que podem acontecer no Rio Grande do Sul. Coisas interessantes, pega um Sicredi, por exemplo, hoje o modelo do Banco Sicredi, o Sicredi hoje é exportado do Brasil inteiro. Os bancos aqui quebraram e hoje eu tenho um orgulho de dizer, eu defendo o Sicredi. Coisas, estou falando isso e posso falar 200 coisas positivas que tem no Rio Grande do Sul. Eu quero ajudar o meu Estado a crescer, a desenvolver, tirar os 500.000 irmãos nossos desempregados que nós temos hoje. Eu trabalho para isso e vou focado para poder ajudar o meu Estado. É uma missão, quem sabe, que a gente tem e eu estou cumprindo essa missão, com o sacrifício da minha família e da minha vida particular. Expliquei para vocês, poucos candidatos fazem o que eu faço. Eu moro em São Borja, não resido em Porto Alegre, e só para mim, quando eu chego todo fim de semana, minha esposa mora lá, meus filhos moram lá, meus negócios são lá, 1.600 quilômetros para ir, 600 quilômetros para voltar, daqui de Porto Alegre para São Borja. Todo final de semana eu faço 1.200 quilômetros, no mínimo, e às vezes faço 1.500, 2.000 quilômetros cada final de semana. Bom, eu vamos dizer assim, suporto isso e já faço para ajudar o meu Estado e quero continuar ajudando o meu Estado. Deputado, muito obrigado pela presença aqui no programa. Agradeço também ao colega Felipe Boff. Agradeço a sua audiência. A série de entrevistas com os candidatos que disputam 2 vagas ao Senado pelo Rio Grande do Sul segue na próxima segunda-feira. Marli Schauli, do PSTU, será entrevistada a partir das 10h30 da noite. Boa noite. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.